FENALO 2024, com mais uma entrevista com muitos assuntos interessantes, trazendo muitas curiosidades sobre essa edição histórica. Agora recebemos no estúdio Michele Kolbuta, coordenadora jurídica do iFood, para falar sobre cultura empresarial. Michele, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Michele, então vamos começar pelo começo, né? Esse é o seu tema aqui de participação na FENALO. Então, quais são os principais elementos de uma cultura corporativa? A diversidade, a transparência e a comunicação. As três juntas, ela consegue transbordar além da liderança e alcançar todo o corpo de uma empresa. Né? Então, é muito importante que você tenha clareza, a transparência do que a empresa busca. Né? A cultura, ela está envolvida com os valores e a comunicação. Uhum. Michele, e como que as lideranças podem engajar os times nesses valores? Eu imagino que muitos desafios devem existir nessa jornada, né? Sim, eu acho que um dos principais fatores é a cultura de feedback. Porque o feedback não só do líder para o liderado, mas também do liderado para o líder, permite ele enxergar coisas das quais ele não enxergaria. E isso traz uma proximidade maior, né, entre os times, e essa transparência, e inclusive num feedback acaba se transparecendo a vulnerabilidade de cada um, traz a confiança. Então é muito importante que tenha cultura de feedback, se não tiver, que introduza pelo menos no seu time, porque isso traz uma proximidade entre líder e liderado, e a cultura ela é muito mais fácil de ser engajada pelos restantes dos colaboradores se ele confia no seu gestor. Mas também não deve ser fácil, né, dar um feedback, né? Você tem alguma dica para passar para as pessoas implementarem essa cultura, mas também assim, não é só chegar e apontar algumas questões. Tem um jeito de falar, né? Sim, tem um jeito de falar, e quando você principalmente for fazer uma crítica, que seja uma crítica construtiva e que ela traga pontos de melhoria, inclusive para o seu gestor. Eu já tive que dar feedback, né? Foi pedido um feedback do meu vice-presidente, né? E eu sou muito transparente, eu pensei, meu Deus, o que eu vou falar nessa hora? Mas justamente pela confiança, eu fui bem sincera, ele entendeu, acolheu e todo mundo percebeu a mudança, que era o fato dele não sentar conosco. Então ele passou a sentar com a gente, todo mundo ficou, nossa, ele tá ficando mais próximo, porque apesar do cargo dele, das responsabilidades, é muito importante essa proximidade, né? Ele sendo próximo, isso gera confiança. E isso gera um maior engajamento no time. Uhum. Confiança é a base de tudo. É a base de tudo. Tá certo. E Michele, quais os maiores erros que as empresas cometem e que afastam os grandes talentos? Ou seja, em vez de reter os melhores talentos ali dentro, afastam? Microgerenciamento, a falta de confiança e uma falta de comunicação clara. Se a pessoa ela não se sente integrada ao ambiente, se não é confiado a ela, a atividade tem que ficar cobrando a todo segundo. Então, assim, eu acho que é importante ter combinados. Então, quando você está num ambiente que não tem nada disso, faz com que a pessoa não queira permanecer e nem se desenvolver na empresa. Eu não gosto muito da palavra reter, né? Eu falo muito de desenvolver talentos, porque é muito melhor você desenvolver uma pessoa para que ela queira ficar, porque ela vê possibilidade de crescimento ali e valorização, do que você reter e querer que a pessoa fique como obrigada ali. Ela tem que ficar porque ela se sente bem, porque ela gosta. E esses fatores são muito importantes e são um dos grandes motivos de pedidos de demissão em massa, assim, das empresas. Hoje existe uma dificuldade de reter talento, né, porque não existe uma política de desenvolvimento. E aí todos esses fatores que eu mencionei são cruciais para a pessoa resolver sair. E, Michele, agora olhando por um aspecto positivo, né? Você como uma especialista na área, quais práticas inovadoras você tem visto nessa cultura organizacional, corporativa? Além do feedback de 360 graus, né? Não só o líder dar feedback para o liderado, mas o liderado também avaliar seu líder, os seus pares, os seus clientes,
né? Ter uma política de clima para entender como que as pessoas estão. A gente tem time saudável, que é uma agenda para a gente falar de saúde, de sonhos, de realizações e de reclamações também, o que está funcionando, o que não está funcionando. Isso faz muita diferença e cria um ambiente seguro. Né? Ter ambientes seguros hoje, acho que é o que todo mundo busca, né? Que isso impacta também um pouco depois na questão de saúde mental. Se você tem um ambiente seguro, com uma comunicação clara e transparente, você vai querer ficar nesse ambiente, você não vai querer buscar algo fora. Então, acho que isso são fatores de relevância. Entendi. Muito obrigada pela sua participação, Michele. Eu que agradeço. E tem muito mais conteúdo para vocês nos principais canais da Fenalog. Confere lá no YouTube.